A presença feminina nas forças de segurança pública do estado do Ceará, seja civil ou militar, teve um crescimento nos últimos anos e reconhecimento institucional. Hoje temos quase 2.000 mulheres trabalhando num propósito: salvar vidas. Elas atuam em várias vertentes, desde a elucidação de homicídios, resgate a vítimas de acidentes, combate a incêndios, ou seja, são mulheres destemidas que se arriscam em prol da nossa segurança. E no programa de hoje vamos conhecer o universo dessas mulheres. Protagonismo feminino na segurança pública é o nosso assunto. Entra na roda que o programa está começando. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Roda de Mulheres. No programa de hoje, vamos entrar no universo das mulheres que trabalham na segurança pública do Estado. Vamos conhecer seus dilemas e desafios. É isso mesmo, Lana. E para falar sobre esse assunto, estão aqui com a gente a Arlete Gonçalves Silveira, delegada da Polícia Civil há 9 anos. Atualmente é titular da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável pelas investigações referentes a pessoas desaparecidas. E também com a gente aqui a Tenente Coronel Fátima, Tenente Coronel do quadro de oficiais combatentes da PMCE, ingressou na Polícia Militar em 95. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais desse universo de vocês. Sim. Mas antes da gente começar a nossa conversa, nós temos uma matéria que foi feita pela Camila, que fala exatamente sobre as mulheres na segurança pública. Vamos ver? Órgãos de segurança pública historicamente estão dentro das profissões essencialmente masculinas. Bombeiros, polícia militar e civil. Muitas são as ramificações dentro das corporações e em todas elas chama a atenção a falta de representatividade feminina. Nesta companhia do Corpo de Bombeiros, dos 48 oficiais, Isabel Cristina é a única tenente. Ter uma mulher hoje numa companhia como essa, que é de busca, resgate e salvamento, é um desafio muito grande. E eu já passei por situações, sim, de eu estar numa ocorrência, por exemplo, no meio da rua, eu tiro serviço como chefe de guarnição, como comandante, e as pessoas, quando querem se reportar ao chefe, sempre acham que algum homem vai ser o chefe. No dia a dia, as funções são as mesmas, mas a falta de representatividade é sentida e muitos foram os desafios para que a tenente conquistasse seu espaço. Eu queria que eles me enxergassem como uma pessoa que veio para somar. E eu sempre me coloquei à prova nas ocorrências, eu nunca me escondi, eu quero fazer, mesmo que eu erre, eu errei tentando acertar. Segundo dados da pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública, as mulheres representam apenas 12% do efetivo da Polícia Militar no Brasil. Um recorte que representa boa parte da realidade, já que a maioria dos órgãos segue essa mesma tendência. Aqui no Ceará, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, 1.900 servidoras estão atuando hoje dentro das corporações. Um número pequeno, mas que já vem mudando realidades. Lívia é a primeira mulher comandante de aeronave da história da Coordenadoria de Operações de Aéreas. A CIOPAE é formada por servidores públicos das corporações da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Eu acho que é um caminho que a gente está conquistando. Acho que aos poucos a gente vai conquistando, aos poucos a gente vai mostrando o nosso trabalho. Dos 168 servidores, apenas 7 são mulheres. Mas a comandante acredita que o cenário fala muito mais sobre aptidão do que de gênero. Acho que cada uma está batalhando. Acho que na Polícia Civil tem muitas delegadas que estão à frente aí da instituição também, comandando. A tenente do Corpo de Bombeiros, porém, acredita que a realidade fale muito mais sobre falta de representatividade mesmo. E o cenário ainda precisa avançar. Mas que o que foi conquistado até aqui já mostra a força das mulheres dentro dos órgãos de segurança pública. Eu não quero ser igual aos homens. Não faz mais necessário isso. Eu quero mostrar que eu sou importante aqui exatamente pelo meu diferencial, pelo olhar que eu tenho de generosidade, de empatia, de organização, de perfeccionismo, um olhar que eu tenho diferente deles. Essa fala dela, eu acho assim muito interessante e importante, porque realmente a mulher, ela inovou
né, a Secretaria de Segurança Pública, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Boa tarde a todas e a todos, né? Me chamo Arlete Silveira, atualmente delegada titular da 10ª Delegacia de Homicídios, especializada em desaparecimento de pessoas, mas muito antes do DHPP, e aqui eu acho importante fazer uma ressalva, né, que eu acho muito interessante nesse aspecto, que até a capitã Lívia fala, no DHPP, diferente de toda a segurança pública, a maioria são mulheres, são delegadas mulheres. Nós temos 12 delegacias, das quais 8 são titularizadas, são capitaneadas por mulheres. Isso é um dado muito importante, né? Então, antes de trabalhar no DHPP, eu passei 5 anos trabalhando como delegado do interior e tem até uma questão curiosa que eu acho interessante falar. A primeira cidade que eu trabalhei no interior do estado, o que eu ouvi da população, né? Puxa, uma mulher, e nesse tempo eu estava grávida. E grávida, e aquilo ali me deixou em estado de choque. Era o meu primeiro ano na polícia, o meu primeiro ano como delegada e ser recebida daquela forma. Mas o que é que aconteceu? Com o tempo, então, cheguei em casa, despenquei o choro, né? Vem um choro, vem um choque total. Mas com o passar do tempo, aquelas mesmas pessoas chegaram até a mim e falaram: puxa, no começo eu pensava isso aqui de você, mas com o teu trabalho, toda a comunidade foi mudando o pensamento, né? Mas como é impactante a figura de uma mulher. Porque o senso comum, questionável, é que a mulher é aquele ser delicado, é aquele ser que cuida, entendeu? Então, nunca se imagina uma mulher num ambiente onde se exige força, onde se exige, né, uma altivez. Então, acho que por isso a reação de muitas pessoas quando vê uma mulher nesses cargos, né? Com o avanço mesmo dos tempos, né, das tecnologias também, a mulher precisou se inserir nesse espaço, né? Então, ela foi tentando conquistar o lugar dela, ocupar o lugar, como de fato vem acontecendo até os dias de hoje. Então, ela deixou de ser aquela mãe, dona de casa, para enfrentar todo um mercado de trabalho aí, sem querer competir com os homens, mas querendo ocupar o espaço. Querendo seu lugar de fato, né? Sim. Que merece, porque que as mulheres, elas são competentes no que elas fazem. Se ela escolheu fazer aquilo, é porque tem competência para fazer. Isso, e nós mulheres, a gente procura fazer com dedicação, né? A gente procura sempre dar o melhor de si, né? Sempre aperfeiçoar no que a gente está fazendo. Então, isso aí eu acho que faz a diferença. Né? A gente não faz de qualquer jeito, a gente quer fazer bem feito, porque somos nós que estamos fazendo. Mudou muito o cenário desde que vocês entraram, né? Arlete como delegada, você à frente aí também da Polícia Militar. Mudou muito esse cenário dentro da corporação? Tipo, ao longo dos anos, percebi mais mulheres entrando. Vocês perceberam essa mudança? Ou... É perceptível. Até porque quando eu entrei, né? Lembrando que eu entrei numa regional que eu era a única mulher delegada. Então, de toda uma regional, só tinha eu. Na verdade, de policial, éramos eu, delegada, e uma outra escrivã, um número muito reduzido de mulheres, né? E hoje eu trabalho num departamento que é o número expressivo de mulheres delegadas, atuando, como eu falei, são 12 delegacias e 8 são titularizadas por mulheres delegadas. E quando eu entrei, o concurso, né, que eu fiz, foram 10 vagas para mulheres e 80 vagas para homens. Quando eu fui fazer a entrevista com a tenente Isabel, ela falou isso, ela falou, poxa vida, no que eu fiz tinha 5 vagas para mulheres, ou seja, já começa delimitado, antes da pessoa entrar, restringe né? a participação, a presença feminina já nos editais, né? Porque já limita aí o número de pessoas. Exato, de mulheres. E aí assim, a gente com o tempo, né, foi se expandindo isso, e hoje o concurso, né, para mulheres, nós temos aí hoje na instituição, o nosso governador, ele aumentou para 15%. Que era 5%. Do efetivo. Eram 5% e agora são 15%. Então foi um avanço assim... Foi um avanço, né? Bem considerável, um aumento bem considerável. Mas né? dentro desse aumento, essas mulheres, elas... Porque uma outra questão que a tenente Isabel me chamou a atenção é que muitas mulheres dentro das corporações acabam nos cargos administrativos. Né? Na Polícia Militar é possível perceber uma melhor distribuição, digamos assim? Olha, hoje nós temos uma melhor distribuição, porque nós temos muitas mulheres nas ruas trabalhando e também temos uma boa parte também no administrativo, né? E assim, quando eu entrei há 25 anos atrás, eu trabalhei também em viaturas, eu trabalhei em companhias operacionais, né?
Então, a gente tem que passar por toda essa etapa, por todo esse estágio mesmo de rua, de combate. A gente passa por treinamentos, né, de tiro, de defesa pessoal, então, treinamentos da área mesmo específica, né? E aí, depois, com o passar do tempo, que a gente vai sendo promovida a outros postos, né? Avançando na carreira militar, aí o tipo de serviço ele vai mudando, entende? Isso acontece também na Polícia Civil? Na Polícia Civil também. Agora, ainda é perceptível, né, a ausência de mulheres em cargos de comando. Por exemplo, uma delegada geral. Não existe? Não. No Brasil? Não, no Brasil sim, mas eu falo da aqui Polícia Civil do Estado não do Ceará. existe. Exato. Certo. Mas o Brasil já existe, né? Já existem vários casos. Mas você conta também nos dedos, não é uma coisa que seja normal? Não, Né? não. O que vocês acham que falta? A gente sabe que existe um machismo estrutural e que, inclusive, ela está embrenhada nos órgãos, né? Inclusive nos de segurança pública. Mas, por exemplo, a capitã Lívia, né, ela apontou uma questão de aptidão. Né? Por exemplo, no CIOPAE, ela me disse que são 168 servidores. Dos 168 que no CIOPAE tem da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, né? Reúne Isso. ali todo mundo, né? E aí, desses 168 servidores, 7 são mulheres. E ela ficou contando assim para achar onde é que estavam elas, né? Mas ela acredita que isso seja uma questão de aptidão. Achei um número muito díspare para ser só questão de aptidão, né? Na opinião de vocês que estão há tanto tempo à frente desses cargos, né? Que estão dentro das corporações, o que acontece? Existe uma pouca procura ou falta um incentivo a mais? E dentro dessa mesma pergunta, queria que vocês me respondessem por que vocês decidiram, vou aqui nessa linha, vou entrar na polícia. Bom, respondendo a primeira pergunta, lá da CIOPAE, que é o Centro Integrado de Operações Aéreas da Segurança Pública, é uma área específica, então realmente vai para lá quem realmente gosta dessa área do espaço aéreo, né, de estar trabalhando nessa área. Já é uma aptidão. Isso, é uma aptidão. Nas outras unidades da Polícia Militar, e não, o serviço ele é comum mesmo, você já faz o concurso sabendo, né, do que você vai enfrentar pela frente. Então, é uma escolha, né? Você opta por fazer esse concurso e assumir, né, essa área. Hoje nós temos a Polícia Militar Feminina no Estado do Ceará, hoje tem 26 anos de existência. Tá? Então, a primeira turma foram 10 oficiais, as 10 primeiras que tinham nível superior. Já a segunda turma, né, que foi a minha, foi concurso vestibular, que entraram também 10 policiais, 10 oficiais. E a gente passa os 3 anos em formação na academia, depois a gente vai para o dia a dia, para a batalha mesmo. A gente sai aspirante, é declarado aspirante oficial para seguir a carreira. E aí a gente vem fazendo todo esse trabalho de combate, de combate à criminalidade, de operacionalidade. Precisa realmente gostar daquilo que você faz, né? Acho que quando a gente gosta, a gente sempre faz um trabalho bem feito. Com certeza. Agora, assim, uma pergunta para as duas. Eu gostaria assim, de saber assim, a questão da presença feminina na Secretaria de Segurança Pública, ela mudou um pouco a cara, assim, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar? Olha, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que a figura da Polícia Feminina, eu acho que ela humanizou um pouco a instituição como um todo, né, da segurança pública. A gente tem um olhar mais humanizado, entende? A gente tem uma outra forma de abordagem, né? Então eu acho que isso teve esse diferencial com a chegada das mulheres na instituição, na segurança pública. Eu concordo também, concordo com a Coronel Fátima. Inclusive, voltando à questão das regionais, o interior, que é onde eu começo, né, ingresso como delegada. Até diante de situações de estupros, né, de crimes de violência contra a mulher, tinha um grupo lá de homens policiais, aí procuravam, não, a delegada vai fazer oitiva, um escrivã para fazer oitiva. Então, começam a ver, né, muito perceptível, que é importante ter uma mulher ali, uma revista, alguma diligência que só uma mulher pode fazer. Exato. Então, é importante, né? Essa consciência da importância da mulher, hoje ela é fundamental, ela existe dentro da corporação.
E nessa abordagem, então, E é necessário. que é super necessária. Muito, né? Principalmente a questão de abordagem, como ela falou, porque a figura feminina faz esse tipo de abordagem mulher, né? E vice-versa, né? O homem faz a abordagem no homem. Então, é importante ter sempre, em cada composição, ter a figura de uma policial feminina. E tem a questão da representatividade, né? A gente fala de aptidão, de fato, existem profissões que, se você não nasceu para aquilo, eu, por exemplo, eu não me imagino numa situação de salvamento, de pular no mar e de resgatar a pessoa, porque, de fato, são profissões que requerem, assim, da pessoa gosto pelaquilo, né? Isso. Mas eu também acredito que, para além da aptidão, tem a questão também da representatividade. Quando eu era criança, ninguém me disse que eu podia ser policial. Talvez eu quisesse ser policial, talvez tivesse brotado em mim esse espírito de aventura, digamos assim, e tivesse dito, vou lá ser bombeira, né? Porque Eu confesso que eu queria. então Quando era criança. Nós brincávamos talvez muito. Lana hoje fosse delegada, né, Lana, ao invés de jornalista e atriz. Eu sou filha de um advogado, enfim, de repente, mas assim, entrei numa área também de jornalismo e atriz, na de atriz até dá para poder, né, para realizar esse sonho. Mas olha, a gente continua com esse assunto, no próximo bloco a gente volta já já. Ok.